Boa noite. Boa noite. Feliz sábado, todos. Feliz sábado. E bem-vindo. My name is Cameron Schofield. Meu nome é Cameron Schofield. This is my good friend, Cleoma. E essa é a minha querida amiga Cleoma. This is the third time that she has translated for me here in Brazil. Essa é a terceira vez que ela me traduz aqui no Brasil. And it is always a pleasure to work with her. E é sempre um prazer, uma alegria trabalhar com ela. The first time she translated for me A primeira vez que ela me traduziu, was the first time she had ever translated in a presentation. foi a primeira vez que ela traduziu alguém na vida. She has a gift. Ela tem um dom. And tonight, this weekend, we're going to take advantage of that gift again. E nesse final de semana, nós vamos usar esse dom novamente. And I would like to ask that each of you on this weekend E eu gostaria de pedir que cada um de vocês, neste final de semana, in your own private prayers, nas suas orações particulares, please pray for Cleoma that God gives her the strength she needs. por favor, ore pela Cleoma e para que o Senhor lhe dê a força que ela precisa. Because it's her very much involved in organizing this occasion. Porque ela está muito mais envolvida na organização disto. So I'm sure she's very tired. Então eu tenho certeza que ela está muito cansada. And translation work requires a lot of energy. E o trabalho de tradução requer muita energia. And so not only does she have to help to make sure that everything is running smoothly, Então não somente ela tem que se assegurar de que tudo está se desenvolvendo de forma correta, but she also needs to translate. mas ela também precisa traduzir. And so please in your prayers, please keep Cleoma in your prayers. Então, por favor, em suas orações, lembrem da Cleoma nas suas orações. Thank you very much. Muito obrigada. It is a pleasure to be here again in Brazil. É um prazer estar novamente aqui no Brasil. Every time I'm here in Brazil and I leave, Todas as vezes que eu venho ao Brasil e depois que eu parto, I never know if I will come back to Brazil. eu nunca sei se retornarei ao Brasil. Here we are again. Aqui estamos nós de novo. And it is wonderful to see some faces that I've seen before. E é maravilhoso ver alguns rostos que eu já havia visto antes. And there are new faces that I haven't seen before. E também novos rostos que eu nunca havia visto. But this is what I like. Mas é isso que eu gosto. I like to make new friends, Eu gosto de fazer novos amigos, to know more faces. conhecer novos rostos, mais rostos. I'm not an exclusive person. Eu não sou uma pessoa exclusivista. I don't like to live in a box. Eu não gosto de viver numa caixa. I like to spend time with people, Eu gosto de passar tempo com as pessoas get to know people, e conhecer pessoas. and more people. E cada vez mais pessoas. Jesus said that we are to be as the salt of the earth. Jesus disse que nós deveríamos ser o sal aqui na terra. If the salt remains in the little container, Se o sal permanece em um recipiente pequenino, there is no benefit. não há benefício algum. The salt must be mixed. O sal precisa se misturar. Then there is the blessing. Então, é aí que há a bênção. And this weekend, E neste final de semana, we're going to talk about this. nós vamos falar sobre isso. How God wants for us to be a blessing in this earth. Como o Senhor Deus deseja que nós sejamos uma bênção neste mundo. He doesn't want us to be exclusive people hiding from the world. Ele não deseja que nós sejamos pessoas exclusivistas nos escondendo do mundo. And so, by God's grace, Então, pela graça de Deus, the thoughts that we will be contemplating this weekend os pensamentos que nós contemplaremos durante este fim de semana will help to open our minds
nos ajudará a abrir a nossa mente. Because God is looking for a very special people today. Porque Deus está procurando por um povo muito especial hoje. A people who He can use to reveal His own character to the world. Um povo em que Ele pode confiar e usar para revelar o seu caráter ao mundo. Do you want to be one of those people? Você gostaria de fazer parte desse povo? Amen. And so may we listen carefully this weekend. Então, que todos nós possamos estar bem atentos durante este final de semana. Before we commence, shall we have another word of prayer? Antes de nós iniciarmos, vamos ter mais uma palavra de oração. Shall we kneel and I will pray. Vamos orar? Our loving Father in heaven, Nosso amado Pai do céu, we thank you so much for your mercy nós agradecemos muito pela tua misericórdia and so much for your grace. e muito agradecemos por tua graça, That each of us that are here today, que cada um de nós que está aqui hoje, we have life. que nós temos vida, Because you want to give us the opportunity porque o Senhor quer nos dar a oportunidade to illuminate this world de iluminar este mundo with a true knowledge of your character. com o verdadeiro conhecimento do seu caráter. And Heavenly Father, E Pai Celestial, it is not by chance that we are here today. não é por acaso que estamos aqui hoje. You have chosen for each one of us that are here to be here. O Senhor escolheu cada um de nós para estar aqui, Because you are calling us. porque o Senhor está nos chamando. You know our hearts. O Senhor conhece os nossos corações. You know our fears. O Senhor conhece os nossos medos. You know our hopes. O Senhor conhece as nossas esperanças. And you want to help us with all of these things. E o Senhor quer nos ajudar com todas essas coisas. And when you help us E quando o Senhor nos socorrer to find the answers that we need, e nos ajudar a encontrar as respostas que nós precisamos, then we will have the answers that this world needs. então nós teremos as respostas que este mundo necessita. And so please, Heavenly Father, Então, por favor, Pai Celestial, grant each one of us your Holy Spirit, conceda a cada um de nós o Espírito Santo, that even if the words of the preacher or the translator are not perfect, para que, embora as palavras do pregador ou da tradutora não sejam perfeitas, we will still hear what you want us to hear. nós ainda possamos ouvir o que o Senhor deseja que nós ouçamos. Please may you work this miracle for us, Father, Por favor, Senhor, opere este milagre em nós, because my mouth is impure. porque a minha boca é impura. I need that your Holy Spirit will do the things that I cannot do. Eu preciso que o Espírito Santo faça as coisas, aquilo que eu não consigo fazer. And that is E- everything. E isso significa tudo. Father, Pai, we ask nós what we ask suplicamos this weekend o que nós suplicamos neste final de semana, in the name of your Son, no nome do seu Santo Filho, who is our intercessor, que é o nosso intercessor, who is taking our prayers upon his own lips, que está neste momento tomando a nossa oração em seus próprios lábios, but he is presenting them before you with his own perfection, mas ele está apresentando essas orações diante do Senhor com a sua própria perfeição, and with words that are acceptable to you. para que as palavras sejam aceitáveis ao Senhor. Heavenly Father, Pai Celestial, thank you for this assurance obrigada por esta certeza that even though we are such sinners, de que, apesar que sejamos tão grandes pecadores, full of sin, cheios de pecado, we can come before you nós podemos nos achegar ao Senhor without fear sem medo and without condemnation. e sem condenação. Thank you, Father. Obrigado, Senhor. We thank you that you are who you are. Nós agradecemos porque pelo que o Senhor é
We thank you that you are not like us. Agradecemos porque o Senhor não é como nós. But please, Father, Mas, por favor, Senhor, help us to be like you. nos ajude a ser como o Senhor é. Here at this Congress, Aqui neste congresso, that we may not criticize or condemn others, que nós possamos não criticar e não condenar os outros. that we will only seek to encourage and to uplift others, Que nós possamos buscar apenas encorajar e erguer uns aos outros. and as we leave this Congress, E ao deixarmos este congresso, until the end of this world, até o fim do mundo and for the rest of eternity, e pelo resto da eternidade, may only you be seen in us. apenas o Senhor possa ser visto em nós. Father, Pai, we know this does not happen overnight, nós sabemos que isso não acontece em apenas uma noite. but you know, Mas we know Mas nós sabemos that if our heart continues to desire this, que se nossos corações continuarem a desejar isso, that you will use us in this earth, que o Senhor nos use nesta terra, you will fulfill that prayer. o Senhor cumprirá esta oração. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Help us to keep our eyes on you and on your Son. Ajuda-nos a manter os nossos olhos no Senhor e em seu Filho, Not to look to the left or to the right, não para olhar nem para a direita e nem para a esquerda, but only upon you, mas apenas no Senhor, that we may be changed into your likeness. que nós possamos ser transformados na semelhança do Senhor, That when others look upon us, para que quando outros olharem para nós, they will not see us, ele não veja a cada um de nós, but they will see you. mas veja apenas o Senhor. Help us, Father, I pray. Ajude-nos, Pai, eu oro. And now, as we have our contemplation for this evening, E ao fazermos o estudo desta noite, grant us a spirit that will receive the message, conceda-nos o Santo Espírito para que recebamos a mensagem. even if it is difficult to hear. Even If it is difficult to hear. mesmo que seja difícil de ouvi-la. We thank you, Father. Nós agradecemos, Pai. We ask all these things in the name of your precious Son. Nós pedimos todas estas coisas no precioso nome do Teu Filho. Amen. Amém. Yes, our message tonight Sim, a nossa mensagem esta noite will not be a long message. não será uma mensagem longa. Actually, I don't want any of our messages this weekend to be long. Na verdade, nenhuma das mensagens deste final de semana será muito longa. But some of these messages may be a little difficult. Mas algumas destas mensagens podem ser um pouco difíceis. Because God wants to fill us with His Spirit. Porque o Senhor Deus deseja nos preencher com seu Santo Espírito. Because His Spirit will bring us Himself. Porque o Espírito trará Ele mesmo até nós. So that He may be seen in our lives. Para que Ele possa ser visto em nossas vidas. But we can only receive the Spirit Mas nós só podemos receber o Espírito according to our capacity. de acordo com a nossa capacidade. And if we are full of ourselves, E se nós estivermos cheios de nós mesmos, there's no room for the Holy Spirit. não haverá espaço para o Espírito Santo. And so, what God wants to do with us Então, o que o Senhor Deus deseja fazer conosco is to empty us of ourselves. é nos esvaziar de nós mesmos. But we don't want to be emptied of ourselves. Mas nós não queremos nos esvaziar de nós mesmos. And so, to help us to be willing to be emptied, Então, could you say that to again? help us to be willing to be emptied, Então, a fim de nos ajudar a desejar nos esvaziar, He has to help us to realize who we really are. Ele precisa nos ajudar a perceber quem nós verdadeiramente somos. And when we realize that, E quando nós percebermos isso,
we will say, please, God, Nós diremos, por favor, Senhor, empty me of myself. I don't want. esvazia-me de mim mesmo, eu não quero ser assim. But it's not easy Mas não é fácil, because there are many things that we have been taught, porque há muitas coisas que nós fomos ensinados, many things we have learned muitas coisas que nós aprendemos, that we need to unlearn. que nós precisamos desaprender. I think you know the quote from Ellen White. Eu acho que vocês conhecem a citação de Ellen White, And she says, and there is much more that we have yet to learn. em que ela diz que há muito mais que nós precisamos aprender. So shall we make a start? Então, vamos começar. A little bit of heart examination. Um pouco do exame do coração. We think we are, Nós pensamos que somos, but we are not. mas nós não somos. Now, in what respect am I talking? Então, em que aspecto eu estou falando isso? We're going to look at some different verses and stories from the Bible. Nós vamos entender isso a partir de alguns versos, algumas histórias da Bíblia. But first, we're going to read of a man Mas primeiro nós vamos ouvir a respeito de um homem who was there at the destruction of the city of Jerusalem. que estava lá no tempo da destruição de Jerusalém. And it comes from the great controversy. E vem do grande conflito, essa citação. Durante 7 anos, um homem esteve a subir e descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade. De dia e de noite cantava ele funebremente. Uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e contra o templo, uma voz contra os noivos e as noivas, uma voz contra o povo. Este ser estranho foi preso e açoitado, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Aos insultos e maus tratos, ele respondia somente: ai, ai de Jerusalém, ai dos habitantes dela. Seu clamor de aviso não cessou, senão quando foi morto no cerco que havia predito. For 7 years, he was giving the warning. Por 7 anos, ele deu este alerta. But he died in the destruction. Mas ele morreu na destruição de Jerusalém. For how many years have you been a Seventh-day Adventist? Por quantos anos você tem sido um adventista do 7º dia? Studying prophecy, Estudando profecia, teaching prophecy, ensinando profecia, warning people. advertindo pessoas. Could you imagine being this person? Você conseguiria imaginar você sendo esta pessoa? Repeating this experience in your experience? Repetindo esta experiência em sua vida? We know the end of the world is coming. Nós sabemos que o fim do mundo está vindo. It's very close. E está muito próximo. And we tell people, the end is coming. Nós diremos às pessoas, o fim está vindo? Repent, we do not have much time. Arrependam-se, nós não temos muito tempo. But we could be lost. Mas nós poderíamos estar perdidos. And so how important is it that we seriously examine our hearts? Então, quão importante é que nós, de forma séria, comprometida, examinemos o nosso próprio coração. Because we can think that we are, Porque nós podemos pensar que somos, but we are not. mas nós não somos. Let's read some scriptures. Vamos ler alguns trechos das Escrituras. First scripture is Jeremias 8:20. I'm not going to put the verses up there on this occasion like I normally do. See? Or if you want, we can ask. Somebody to read. Okay. What we will do is if we can have a volunteer, one volunteer, different volunteer for every session. Nós gostaríamos, se possível, de ter um voluntário para cada verso bíblico, right?
Each verse? No? No? To read all of the references. One volunteer Aham. who can read all of the references in one session, and the next session, another volunteer. Ah, only one person. Aham. Yeah, that way we can give them the microphone. Aham, tá. Você vai dar o microfone. O microfone, então. A sugestão é que uma pessoa agora, nessa session, nessa presentation aqui, uma pessoa vai ler o que ele vai, as referências bíblicas. Quando for amanhã de manhã, uma outra pessoa vai fazer isso. Então, o Igor vai passar o microfone para a pessoa que vai ler, um voluntário. Tudo bom? Então, tá ali, Irani, irmã Irani. Ok. Perfeito. Posso ler? Uhum. Jeremias Tá ligado o microfone? Tá. 20. A colheita passou. O verão está terminado e nós não estamos salvos. There will be, at the end of the world, No fim do mundo haverá people who will repeat the history of that man at Jerusalem. Então, no final do mundo, no fim do mundo, haverá pessoas que repetirão aquela situação que aconteceu em Jerusalém. They will see that probation has closed. Eles verão que a porta da graça fechou, But they will see that they are lost. mas eles perceberão que eles estão perdidos. And they will go through the time of the plagues, Então, eles passarão pelo tempo das pragas, knowing that they are lost. sabendo que eles estão perdidos. Doesn't that just send a shiver down your spine? Isso não dá um frio na sua espinha, na coluna, na costa? And doesn't it provoke the heart to say to God? Doesn't it provoke the heart to say to God, Então, isso não leva o nosso coração a dizer a Deus: please do not let me be this person? por favor, Senhor, não permita que eu seja essa pessoa. But what does God say? Mas o que o Senhor Deus diz? It's your choice. É a sua escolha. If we're really going to be serious about Him and His Son, the gift of His Son, Se nós realmente consideramos de forma séria Ele, o Senhor Deus, o dom do seu Filho, o Senhor Jesus, then we will survive. então nós sobreviveremos. But it's our choice. Mas é a nossa escolha. Will we permit ourselves to be distracted with everything else? Vamos nós permitir-nos estar distraído com qualquer outra coisa? It's not worth it. Não vale a pena. And this is what God wants to help us to realize. E é isso que o Senhor Deus quer que nós percebamos. This world is not worth our time. Este mundo não merece, não é digno do nosso tempo. The people, yes. As pessoas, sim. We should be doing more for them than we do. Nós deveríamos fazer pelas pessoas mais do que nós estamos fazendo. But those things that so easily distract us, Mas essas coisas nos distraem do alvo, do foco tão facilmente it's not worth it. e não vale a pena. May God help us to remember this. Que o Senhor nos ajude a lembrar disso. Let us read another reference. Vamos ler outra referência. Mateus 15, de 1 até o 12. Posso ler? Posso ler? Yes. Sim, Então, sim. Escribas e fariseus, vindos de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Desculpa, é 25. Ah, 25, irmã. 25. Vamos para o 25. Mateus 25. Perdão-me. Ok, no problem. 25. Mateus 25, do verso 1 em diante, irmã. Do 1 até o 12. Então
o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com os seus lampiões. E, tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele, respondendo, disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. My laptop is frozen, Meu notebook congelou, so I need to restart. então eu preciso reiniciá-lo. But while it's restarting, Mas let's us think about this. Mas enquanto ele está reiniciando, vamos pensar a respeito disso. Do you think that those foolish virgins expected to be left outside? Vocês acham que as virgens tolas, elas esperavam ser deixadas de fora? Husbands, Maridos, have you seen your wives preparing themselves to go out? vocês já viram as suas esposas se preparando para sair? How much time do you think that these virgins were taking to prepare themselves to go to that wedding? Quanto tempo você acha que essas virgens estavam se preparando para ir a esse casamento? And yes, in those days they did use makeup and jewelry. E sim, elas deviam estar usando maquiagem e joia. And so they would have been spending several hours preparing themselves very carefully. Então elas provavelmente passaram muitas horas se preparando com cuidado, com dedicação. But they were left out. Mas foram deixadas de fora. Can you imagine being left out? Can you imagine being left out? Você consegue imaginar-se sendo deixado de fora? How difficult. How surprising. Que difícil e quão surpreendente. Are we preparing ourselves? Nós estamos nos preparando? Well, we like to think we are, right? Nós gostamos de pensar que sim, correto? And we are preparing ourselves. We are preparing ourselves E nós estamos nos preparando because we expect porque esperamos that we will be going to the wedding feast. que nós sejamos participantes desta festa de casamento. True? Não é verdade?
Because if we didn't expect that we were going, why would we waste our time? Porque se nós não tivéssemos essa esperança de participar da festa de casamento, por que nos prepararíamos? Why would we suffer so much? Por que sofreríamos tanto? Because we do make many sacrifices. Porque sim, nós fazemos muitos sacrifícios. The people out there in the world, As pessoas que estão lá fora, no mundo, they're having fun. eles estão se divertindo. Sometimes we feel that our life is very boring. E às vezes, muitos de nós pensamos que nossa vida é muito chata. But we say, no, this is the sacrifice I need to make. Não, não, não. Muitas vezes pensamos, mas este é um sacrifício que nós precisamos fazer. And so while the world is enjoying itself, Então, enquanto o mundo está lá se divertindo, we are making all of these sacrifices nós estamos fazendo todos estes sacrifícios because we think it's worth it. porque nós pensamos que vale a pena. But that door could close. Mas That door could close aquela porta poderia se fechar and we could be left outside. e poderíamos ser deixados do lado de fora. And so, my friends, Então, meus amigos, if you have sacrificed so much então se você até aqui sacrificou tanto so that you can go into that wedding feast, para que você possa participar da festa de casamento, be very, very serious leve muito, muito a sério, about your doctrine of salvation. leve muito a sério a sua doutrina de salvação. Don't just accept it because some pastor or some preacher says it. Não aceite apenas porque algum pastor ou pregador disse isso para você. Study for yourself. Estude por si mesmo. Ask God to teach you. Peça ao Senhor que seja o seu professor. In the great controversy, No grande conflito, Ellen White says that when probation is closed Ellen White diz que quando a porta da graça fechar and the plagues are being poured out, e quando as pragas estiverem sendo derramadas, many of the people will realize that their pastors told them lies. muitas pessoas verão que os seus pastores mentiram para elas. And they will tear them to pieces. E elas irão avançar neles para despedaçá-los. But it was their fault Mas foi a culpa deles, because they never studied for themselves. porque eles não estudaram por si mesmos. They were afraid. Eles estão com medo. To examine their foundation. Eles têm medo de examinar o fundamento. We must not be afraid. Não devemos ter medo, Because if we are believing something porque se nós cremos em algo, because we were taught it, porque nós fomos ensinados a esse respeito, we will not survive. nós não sobreviveremos. And if we were to examine our lives, Então, se nós, ao examinarmos nossa vida, the things we believe, as coisas que cremos, the way we eat, a forma que comemos, the way we dress, a forma que nós vestimos, all of these different changes we have made in our lives, todas essas diferentes mudanças que nós fizemos em nossa vida, if we are honest, se nós formos honestos, we will see nós veremos that just about everything that we do que em todas essas coisas que fizemos, is because somebody else taught us to do it. é porque alguém nos ensinou a respeito disso. We're living somebody else's convictions. Nós estamos vivendo a convicção de uma outra pessoa. We must have our own convictions. Nós precisamos ter nossas próprias convicções. We must have our own relationship personally with God. Nós precisamos ter o nosso próprio relacionamento pessoal com o Senhor Deus. We're not Catholic. Nós não somos católicos. We don't need someone to stand between us and God. Nós não precisamos de alguém que fique entre nós e Deus. We can come straight to Him Nós podemos ir direto ao Senhor Deus. and ask Him to teach us. E é Ele quem deve nos ensinar. Amen? Amém?
Our next reference. A nossa próxima referência, Mateus 13. Mateus 13, 24 a 30. Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: O reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto dormiam os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Mas, quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim, os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo? De onde, então, vem esse joio? E ele disse-lhes: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres então que vamos e o colhamos? Ele, porém, disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixei-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros: colhei juntos primeiro o joio e amarrai-o em fardos para ser queimado, mas o trigo colhei no meu celeiro. Which are you? Qual desses dois você é? The wheat or the tares? O joio ou o trigo? While they're growing, they look the same. Enquanto eles estão crescendo, eles parecem a mesma coisa. Let us read a quote from Ellen White. Vamos ler um texto, uma citação de Ellen White. Parábolas de Jesus, página 32. Na parábola de Cristo, não nos é ensinado que julguemos e condenemos a outros. Antes, sejamos humildes e desconfiemos do eu. Nem tudo que é semeado no campo é bom trigo. O estarem os homens na igreja não prova que são cristãos. Because we're in the field Não quer dizer que somente por estarmos ali no campo, doesn't mean we're wheat. não quer dizer que somos trigo. Instead of looking at others, Ao invés de olhar aos outros, olhar para os outros and judging and condemning them, e julgá-los e condená-los, we should be very humble nós deveríamos ser muito humildes and very distrusting of ourselves. e muito desconfiados de nós mesmos. Because we might think we are, Porque nós podemos pensar que somos, but we are not. mas nós não somos. And what did Jesus say to the Pharisees? Então, o que foi que Jesus disse aos fariseus? The publicans and the harlots go into heaven before you. Os publicanos e as prostitutas vão ao céu antes de vocês. Not them afterwards, Não eles depois. but the Pharisees will be standing there. Mas os fariseus ficariam de pé ali And the very people they condemned e as próprias pessoas que eles condenavam, will go into heaven que irão ao céu, and they will be left outside. e eles serão deixados do lado de fora. The wheat and the tares, they look the same. Então, o trigo e o joio parecem o mesmo. Let us continue this quote. Vamos continuar essa citação. O joio era muito semelhante ao trigo enquanto as hastes estavam verdes. Mas quando o campo estava branco para a ceifa, a erva inútil nada se parecia com o trigo, que vergava ao peso das espigas cheias e maduras. Pecadores que pretendem ser piedosos confundem-se por algum tempo com os verdadeiros seguidores de Cristo. E a aparência de cristianismo
tende a enganar a muitos. Mas não haverá, na cega do mundo, semelhança entre os bons e os maus. Então serão manifestos aqueles que se ligaram à igreja, mas não a Cristo. Mas não a Cristo. What does our priority need to be? Qual a nossa prioridade precisa ser? Cristo. We today Nós, hoje, could be putting our confidence poderíamos colocar a nossa fé, a nossa confiança in brethren in the church em irmãos da igreja who look like wheat, que parecem ser trigo, but they're actually tares. mas They're actually tares. na verdade eles são joio. We could be thinking we are wheat, Nós poderíamos pensar nós somos trigo, but we're actually tares. mas nós na verdade somos joio. And if what we are teaching others is wrong, Então, enquanto estamos ensinando outros que algo está errado, and they are lost because of what we taught them, e que eles podem estar perdidos pelo que nós ensinamos a eles, we will have part responsibility in their loss. nós temos uma parte na responsabilidade na perdição deles. Blood on our hands. Sangue em nossas mãos. And so why are we afraid to examine our beliefs? Então, por que podemos ter medo em examinar nossas crenças? We should be afraid of ourselves, Nós deveríamos ter medo, temer a nós mesmos, our own interpretation, nossa própria interpretação, and we should be afraid of what others are teaching us. e nós deveríamos ter medo do que outros estão ensinando. There is no other way to heaven. Não há outro caminho para o céu. If the messages we hear today, Se as mensagens que nós ouvimos hoje, if what we are studying in our own personal Bible study se o que nós estamos estudando no nosso estudo bíblico pessoal is not centered on Christ não está centrado em Cristo and does not encourage us to have a stronger relationship with Christ, e se isso não nos encoraja a ter um relacionamento mais forte com Jesus, it's a distraction. é uma distração. Because the reality is, Porque a realidade é, we don't have time for anything else. nós não temos tempo para nada mais. True? True? Não é verdade? May God help us to get our priorities correct. Que Deus nos ajude a termos realmente as nossas prioridades da forma correta. A scripture. Very relevant. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Amen. Very wise counsel. Um conselho muito sábio. For many years, Por muitos anos, about 12 years, por aproximadamente 12 anos, I was a Pharisee. eu fui um fariseu. I still am. Eu ainda sou. Once a Pharisee, always a Pharisee. Uma vez fariseu. Uau! Uma vez fariseu, sempre fariseu. Everything that I teach Tudo que eu ensino is for me. é para mim. I made reforms in my diet Eu fiz reformas na minha alimentação as a strict vegan. como um vegano estrito. I even did raw for a time. Inclusive, eu fui crudívoro por algum tempo. I did the reform of dress. Eu fiz a reforma do vestuário. I lived in the country. Eu morei no campo, morava no campo. 1,500 hectares. 1,500 hectares.
1.500 hectares. My closest neighbor was 2.5 kilometers. Meu vizinho mais próximo ficava a 2,5 km. I didn't want them to contaminate me. Eu não queria que eles me contaminassem. I ate my own food. Eu colhia, plantava e colhia o meu próprio alimento. Drank water that came from the ground. Eu tomava, a água que eu bebia era da fonte. I only went into the city when I needed to buy food. Eu só ia à cidade quando eu precisava comprar alimento. My only friends Meus únicos amigos were my brethren in the church, eram os meus irmãos da igreja, who thought like me. que pensavam como eu. My family, Minha família, Adventists, minha família que eram adventistas, I cut them off eu os cortei. Eu me separei deles, because they were bad influence. porque eles eram uma má influência. Because Ellen White said we must do this, 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 and all of this. Porque Ellen White diz que eu tenho que fazer isso, isso, isso e tudo e mais isso. And they weren't doing it. They were not doing it. E eles não estavam fazendo aquilo. I said, no, you're not worth it. Não. Não vou perder meu tempo com vocês. I had to go back and repent. Eu precisei retornar até eles e me arrepender. And ask my family to forgive me. E pedi à minha família que me perdoasse. I thought I stood. I was standing. I thought that I was standing. Eu pensei que eu estava de pé. I thought that I was one of God's chosen special people. Eu pensei que eu fazia parte, eu era do povo de Deus que era especial. Because I was willing to make all of these sacrifices. Porque eu tinha o desejo de fazer todos esses sacrifícios. And one day, E um dia, God took the carpet out from under my feet. o Senhor Deus puxou o tapete debaixo dos meus pés. And you know what was under me? E sabe o que estava sob mim, embaixo de mim? A pit with no ground. Um poço sem fundo. I'm still falling today. Eu ainda estou caindo neste poço hoje. Because I'm still learning more and more about me. Porque eu ainda estou aprendendo cada vez mais sobre mim. Now, if some of you have read the book Heralding the Loud Cry, Se algum de vocês leu o livro Anunciando o Alto Clamor, there's a poem at the back of that book. há um poema no final, at the end? No final do livro, That's my experience. aquela é a minha experiência. And even though I'm still trying to find my way, E muito embora eu ainda esteja tentando encontrar o meu caminho, I know that Jesus is with me. sorry, I know that Jesus is with me. eu sei que Jesus está comigo. Which is why I have not given up. Esse é o motivo pelo qual eu ainda não desisti. But I know many people Mas eu conheço muitas pessoas who had gone into this kind of life. que foram, né, na direção desta vida, seguindo esta vida, And then when they realized e quando eles perceberam that they had become Pharisees, que eles haviam se tornado fariseus, they swung the other way. eles foram no caminho totalmente oposto. But God wants us Mas o Senhor Deus, to find balance. o Senhor Deus deseja que nós encontremos o equilíbrio. And that's only through Christ. E é somente por meio de Cristo, Not in ourselves. não nós mesmos. I talk to atheists Eu falei com pessoas que são ateus. and they say, we can follow our own self. Nós podemos seguir a nós mesmos. And I say, nah, E eu disse, não, it's not even logical. isso não tem nem lógica. Because we are creatures of feeling. Sorry. We are creatures of feeling. Feeling? Feeling, sentimentos. Feeling. Isso não é possível porque nós somos criaturas, pessoas com sentimentos. Today we feel like this. Hoje, se você gosta disso, And tomorrow we feel like that.
no outro dia, um dia você pode se sentir de um jeito e no outro dia sentir-se de outro. We are not reliable. Nós não somos confiáveis. What we need is something absolute. O que nós precisamos é de algo que seja absoluto. Something that is Algo que é and will never change. e que nunca mudará. And only God is absolute. E somente o Senhor Deus é absoluto. And so do not ever Então, nunca think that you stand, pense que você está de pé, because you will fall. porque você cairá. And the higher that we have exalted ourselves, E o mais alto que nós nos exaltarmos, the further we will fall. mais profunda será a nossa queda. And Ellen White says E Ellen White diz that Satan loves to exalt us. e que Satanás ama nos exaltar. Higher and higher and Cada higher. vez mais alto e mais alto e mais alto. Why? Por quê? Because he enjoys watching us fall. Porque ele tem grande prazer em nos ver cair. How cruel. E isso é muito cruel. May God save us from ourselves. Que Deus possa nos salvar de nós mesmos. Another scripture. Outro trecho da Escritura, Apocalipse 3, 14 a 17. E ao anjo da igreja dos Laodicenses, escreve: Estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha do princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio Cleumas Works. nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Can you see where I got our title from tonight? Where I got the title of the study from? Você consegue perceber por que nós temos o título da mensagem, de onde nós tiramos o título da mensagem desta noite? From this reference. Desta referência bíblica. Because you think you are, Porque você pensa que é, but you are not. mas você não é. But Mas you don't know it. você não sabe disso. We should be afraid, my friends. Nós deveríamos temer, meus amigos. Very afraid. Ter muito medo. Because we do not know our true condition. Porque nós não sabemos, não conhecemos a nossa condição verdadeira. And because we do not know our true condition, E porque nós não sabemos, não conhecemos a nossa verdadeira condição, we do not know our danger. nós não sabemos o perigo que nós corremos. It's like walking on the edge of a cliff in the middle of the night. É como andar na beira de um penhasco no meio da noite. In any moment, E a qualquer momento, we could die. nós poderíamos morrer. Literally. Literalmente. Thinking that we are, Pensando que somos, but we are not. mas não somos. And so how important is it that we examine our hearts? Então veja o quão importante é nós examinarmos nosso próprio coração. Don't be afraid to examine your heart. Não tenha medo de examinar seu próprio coração. Don't be afraid to ask God to show you the truth. Não tenha medo de pedir que o Senhor Deus lhe mostre a verdade. That what you believe is wrong. Não tenha medo de que o Senhor lhe mostre de que o que você cria está errado. That what you are doing is wrong. De que o que você está fazendo é errado. If it's the truth,
Se é a verdade if it's correct, e se está correto, God will confirm that. o próprio Deus confirmará isso. But I want God's confirmation, not man's. Mas eu quero a confirmação do Senhor Deus e não a confirmação de homens. No? Don't believe it just because a preacher tells you. Não creia somente porque um pregador disse para você. Another reference. Outro trecho bíblico, Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes declararei, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, trabalhadores da iniquidade. Eu nunca vos conheci. There is one thing I fear more than anything else. Há uma coisa que eu temo mais do que qualquer outra coisa no mundo. To hear Jesus speak those words to me. Ouvir de Jesus, Speaking those words to me. ouvir Jesus falando estas palavras para mim. There is nothing I am more afraid of. Não há nada que eu tenha mais medo, Because I have made some very sincere experiences with Jesus in this earth. porque eu tive muitas experiências sinceras com Jesus aqui nesta terra. When that carpet was taken out from under my feet, Quando aquele tapete foi tirado debaixo dos meus pés and I began to fall, e eu comecei a cair, and I began to see who I really was, e eu comecei a ver quem eu realmente era and the damage I have done, e o prejuízo que eu havia causado, I didn't see how I could live anymore. eu não vi como eu poderia continuar vivendo. Because this huge burden of guilt, Porque esse imenso fardo de culpa, I couldn't carry it. eu não conseguia mais carregá-lo. And the experience was so dark, E a experiência ela era tão dark, sombria and the pit was so deep, e o poço era tão profundo, the pit that I dug, o poço que eu mesmo havia cavado, I did not see how there was any way that I could continue to live. eu não conseguia ver qualquer possibilidade de continuar vivendo. And that's when Jesus came to me. Foi quando Jesus veio até mim. And I found him in my experience. E ele me encontrou nesta minha experiência. And I am alive today E eu estou vivo hoje because of him. por causa dele. I walked through that dark tunnel. Eu caminhei por aquele túnel sombrio. No light at the end of the tunnel. Não havia luz no fim do túnel, But I was not afraid because Jesus was with me. mas eu não tinha medo porque Jesus estava comigo. I have had wonderful, amazing, incredible experience with him. Eu tenho tido maravilhosas, incríveis experiências com o Senhor Jesus. And I'm afraid E eu temo that the time will come when he tells me he doesn't know me. que... I'm afraid of that the time will come when he tells me he doesn't know me. E o que eu mais temo é que chegue o tempo em que ele diga para mim que ele não me conhece. And so I'm not afraid to examine my heart. Então eu não tenho medo de examinar o meu coração. I don't like what I see, Eu não gosto do que eu vejo, but I want him to do it. mas eu quero que ele faça isso. I want him to show me who I am Eu quero que ele me mostre o porquê. because I want to be with him forever. Porque eu quero estar com ele para sempre. Now, how would you feel
Então, como você se sentiria if he told you he doesn't know you? se ele dissesse para você que ele não te conhece? We've all have our experiences with him. Todos nós aqui temos a nossa própria experiência com Cristo. How would you feel if that day came and you heard those words? Como você se sentiria se ele viesse até você e lhe dissesse essas palavras? Think about it. Pense sobre isso. Again and again and again. Vez após outra, vez após outra, vez após outra. And ask God to save you from that experience. E peça que o Senhor salve você desta experiência. Yes, Sim? it hurts Sim, dói, machuca. to see who we are, Machuca ver quem nós realmente somos. to see how we have damaged the lives of others. Ver como nós prejudicamos a vida de outras pessoas Because of our wrong conceptions, por causa dos nossos conceitos equivocados, because of our pride, por causa do nosso orgulho, because of our selfishness. por causa do nosso egoísmo. It hurts. Isso machuca. But God only identifies these things Mas o Senhor Deus somente identifica essas coisas because He wants us to permit Him to take ourselves away. porque Ele... I lost the thought, sorry. Because He wants us to be willing to hate ourselves. Porque o que Ele deseja é que nós queiramos odiar a nós mesmos. Hate, right? Odiar a nós mesmos. Because we don't trust what we hate. Porque nós não confiamos naquilo que nós odiamos. We cannot trust our heart. Nós não podemos confiar no nosso próprio coração. John Bunyan, John Bunyan, he said ele disse that the heart will deceive us even before Satan deceives us. o nosso coração nos enganará antes mesmo que o próprio diabo nos engane. John Bunyan escreveu O Peregrino. See? You like Holy War as well. Good book. Guerra Santa também é um outro livro de John Bunyan. É uma alegoria semelhante ao Peregrino. Guerra Santa. Our heart, Nosso coração, believe it or not, acredite ou não, wants us to go to hell. quer que cada um de nós acabemos no inferno. It does not want us to be saved. Nosso coração não quer que sejamos salvos. Our heart Nosso coração hates us. nos odeia. Don't forget that. Não esqueça isso. So don't trust it. Então não confie no seu coração. Your heart is in the image of Satan, not of God. O seu coração é a imagem de Satanás, não a imagem de Deus. Let us finish with a quote from Ellen White. Vamos finalizar com uma citação de Ellen White. Meditação matinal e recebereis poder na página 50. Com franqueza e sinceridade devemos considerar a pergunta: nós nos temos humilhado diante de Deus para que o Espírito Santo possa atuar por nosso intermédio com poder transformador? Como filhos de Deus, temos o privilégio de ser trabalhados por seu Espírito. Quando é crucificado o próprio eu, o Espírito Santo toma os quebrantados de coração e faz deles vasos para a honra. Eles estão em suas mãos como barro nas mãos do oleiro. Jesus Cristo tornará tais homens e mulheres superiores em poder mental, físico e moral. As graças do Espírito darão solidez ao caráter. Eles exercerão uma influência para o bem, porque Cristo habita na alma. This is our high calling. Esse é o nosso mais elevado chamado. God wants to raise a people in this earth. O Senhor Deus quer levantar um povo, erguer um povo nesta terra, And a people who will be actually superior. e um povo que verdadeiramente será superior In mental and physical and moral power. em poder mental, físico e moral.
super people. Um super povo. For the sake of exerting an influence for good. Para que exerçam uma influência para o bem, Not bad. não para o mal. Only because Christ is in their soul. Somente porque Cristo habita na alma. And we're going to see at this Congress. E nós vamos ver neste congresso Everything has to do with Christ. que tudo tem a ver com Cristo. If there is no Christ, Se não há Cristo, there is no gospel. não há evangelho. And if we do not have a personal relationship with Christ, E se nós não temos um relacionamento pessoal com Cristo, we will be lost. nós nos perderemos. It doesn't matter what external changes you make in your life. Não importa quantas mudanças externas você esteja fazendo na sua vida. How many sacrifices you have made. Não importa quantos sacrifícios você já tenha feito. It will make no difference Não vai fazer diferença nenhuma if Jesus is not in your heart. se Jesus não estiver no seu coração. Next paragraph. O próximo parágrafo, And this will be the last that we read for tonight. esse é o último texto que leremos nesta noite. A não ser que esse poder convertedor impregne nossas igrejas, a não ser que venha o reavivamento do Espírito de Deus, toda a sua profissão jamais fará que os membros da igreja sejam cristãos. Há pecadores em Sião que precisam arrepender-se de pecados que têm sido acalentados como tesouros preciosos. Enquanto esses pecados não forem vistos e expulsos da alma, enquanto todo traço de caráter defeituoso e desagradável não for transformado pela influência do Espírito, Deus não poderá manifestar-se com poder. Há mais esperança para o pecador declarado do que para os que aparentam ser justos, mas não são puros, santos e impolutos. We might think we are, Nós podemos pensar que somos, but we are not. mas nós não somos. Outwardly, we might look so righteous. Então, no exterior, podemos parecer tão justos, But God doesn't look on the outside. mas o Senhor Deus não olha o exterior. Looks on the inside. Ele olha o interior. That's where sin is. E é ali, no interior, é onde o pecado está. Did you see this part here? Há pecadores em Sião que precisam arrepender-se de pecados que têm sido acalentados como tesouros preciosos. We have made many changes. Nós fizemos muitas mudanças. Many changes. Muitas mudanças. We have had what we think are so many victories over temptation. E nós já tivemos muito o que nós podemos pensar que foram muitas vitórias sobre o pecado, sobre a tentação. But there are still some little things in our lives. Mas há algumas pequenas coisas na nossa vida, True? não é verdade? Little things that nobody knows about. Coisas pequeninas que ninguém sabe a respeito delas. You know what? E sabe, When we fall into these errors of ours, quando nós caímos nestes erros, we are afraid. nós temos medo. Because we know that we have conquered so many other things. Porque nós sabemos que nós já conquistamos tantas outras coisas, But there's just these little things. mas há essas pequenas coisas And we don't know how to overcome them. que nós não sabemos como vencê-las, superá-las. We see time is short. We see that the time is short. Nós vemos que o tempo está curto, But we don't see how we can ever conquer them. mas nós não conseguimos ver como nós vamos vencê-las. We're going to talk about these little things tomorrow. Nós vamos falar sobre essas pequenas coisas amanhã. We need to know how to deal with them.
Nós precisamos saber como tratá-las, because we profess to be in God's church. porque nós professamos estar na igreja de Deus. We profess to be God's people, Professamos ser o povo de Deus, but we need to deal with those little things. mas nós precisamos saber tratar essas pequenas coisas. And then let's read this again. Enquanto esses pecados não forem vistos e expulsos da alma, enquanto todo traço de caráter defeituoso e desagradável não for transformado pela influência do Espírito, Deus não poderá manifestar-se com poder. God is waiting Deus está esperando for a people por um povo who are willing to be honest que deseja ser honesto and to say, yes, God, e dizer: sim, Senhor Deus, I have a problem. eu tenho um problema. Many problems. Na verdade, eu tenho muitos problemas. And my biggest problem E meu maior problema is me. sou eu. But I don't know how to deal with it. Mas eu não sei como lidar com isso. This is what God is waiting for, because until we are honest, Porque enquanto nós não formos honestos, He cannot manifest Himself in power. ele não poderá se manifestar com poder. We need to be more serious Nós devemos levar mais a sério, about Christ, levar o Senhor Jesus Cristo mais a sério. because if we are not serious about Christ, Se nós não levarmos o Senhor Jesus Cristo a sério, não considerarmos seriamente o Senhor Jesus Cristo, He will pass us by ele passará por nós and He will raise up another people. e ele levantará um outro povo. Time is short. O tempo está curto. It won't be long Não vai demorar muito until we start seeing God working through the people we never expected. o tempo não está longe em que nós veremos o Senhor Deus trabalhar por meio de um povo que nós jamais esperaríamos que ele assim o fizesse. When you see that, Quando você vir isso, be afraid, tema, very afraid esteja com muito medo of your heart, do seu próprio coração, because you have a very short time porque você tem um tempo muito curto to form that relationship with Christ. para formar este relacionamento próximo com Jesus. So do it today, Então faça isso hoje, tonight. esta noite. Do not delay. Não deixe para depois. All these little distractions, Todas essas pequenas distrações, all these big distractions, todas essas grandes distrações, while you keep giving your attention to those things, enquanto você estiver devotando sua atenção a estas coisas, these little sins, estes pecadinhos, these little precious treasures, estes pequenos tesouros preciosos, they will continue continuarão to keep you away from Christ. a afastar você de Cristo. We must get our priorities right. Nós precisamos estabelecer as nossas prioridades. Only Christ. Somente Cristo. But unless we are willing to examine our hearts, Porque a menos que nós estejamos dispostos a examinar o nosso próprio coração, we will not think that we need Christ. nós não pensaremos, não consideraremos que precisamos de Cristo. We will be like those people who come to Jesus and say, Lord, Lord. Nós estaremos no meio daquelas pessoas que dirão: Senhor, Senhor. All those doctrines, I believe them. Todas aquelas doutrinas, eu acreditei em todas elas. The health reform, I did it. A reforma de saúde, eu fiz, Senhor. Dress reform, I did it. Também fiz a reforma do vestuário. Country living, I did it. Também vida no campo, morando no campo, Senhor. And the list goes on and on. E a lista vai avançando. He will say, E ele dirá: who are you? quem é você? I don't know who you are. Eu não te conheço. Go away. Vá embora. You know what we need?
Sabe o que nós precisamos? Do you know what I need? Sabe o que eu preciso? Constantly? Constantemente, A good shaking. uma boa sacudida. It hurts, E isso dói, but we need it. mas nós precisamos. I will leave you with these thoughts for tonight. Eu os deixarei com estas reflexões nesta noite. I don't mean to destroy your peace by provoking us to think about these things. Eu não desejo acabar com a sua paz ao apresentar esses pensamentos. I don't want to take away your hope in yourself. Eu não quero tirar de você a sua esperança em você mesmo. Actually, I do. Na verdade, eu quero sim. But I do not want for us to have a false hope. Mas o que eu não quero é que nós tenhamos uma falsa esperança. Because the true witness says, Porque a testemunha verdadeira, Cristo, you think that you are, diz que você pensa que é, but you are not, mas você não é. and you do not know it. E você não sabe disso. May God help us. Que Deus possa nos ajudar. And may God grant us a good night's rest tonight. E que Deus possa nos conceder uma boa noite de descanso. That tomorrow we can come together with clear minds. E que amanhã nós possamos retornar com a nossa mente mais clara. May God bless each one of you. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Now I would like to ask that the person who was reading the scriptures for us will also say our closing prayer. Então eu gostaria de pedir à pessoa que estava lendo a palavra de Deus que faça uma oração de encerramento para nós. Pai amado querido, glórias e glórias a Ti. Muito obrigada por este momento que passamos aqui, por esses ensinamentos, que eles fiquem gravados na nossa mente. Amém. O Senhor sabe o quanto somos pecadores, mas nós não conseguimos enxergar isso. Sim, Senhor Deus. Abre os nossos olhos. Dá-nos o Teu colírio, Pai. Clama-te por isso. Amém, Pai. Em nome de Jesus. Que consigamos enxergar os nossos erros. Sim, Senhor. Que consigamos ter dia após dia mais do Senhor em nós e menos de nós mesmos. Amém, em nós, Senhor. Pai. Clama-te por isso, por cada um dos irmãos aqui, por mim principalmente, mas por cada um dos irmãos também, que consigamos chegar ao fim desta luta do seu lado, Amém. e não do lado oposto. É o que eu vos peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê uma boa noite de sono e nos prepare para amanhã, que estaremos aqui para ouvir mais e mais da Tua Palavra e sermos transformados. Sim, Senhor Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Só um lembrete aos irmãos, por gentileza.